Mais uma vez, bom dia a todos. Retomando os nossos trabalhos, temos no primeiro ponto da nossa ordem do dia a audição dos médicos dentistas, a audição da ordem dos enfermeiros, da ordem dos farmacêuticos, da ordem dos nutricionistas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, e da ordem dos veterinários, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Antes de mais, queria agradecer em nome da Comissão de Saúde a presença das ordens nesta nossa reunião de trabalho e, portanto, começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que é o autor do requerimento que tem a ver com a vinda das primeiras ordens que eu há pouco referi. Para esse efeito, em termos de método de trabalho, o Grupo Parlamentar requerente, o PSD, tem 4 minutos. Depois darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que tem também 4 minutos relativamente ao seu requerimento. E depois daria a palavra pela seguinte ordem, ordem dos médicos dentistas, ordem dos enfermeiros, ordem dos nutricionistas, ordem dos médicos veterinários e, finalmente, ordem dos farmacêuticos, para poderem dar resposta. Nessa resposta, cada um das ordens terá 3 minutos para poder responder. Temos um método de trabalho na nossa Comissão de que este tempo não é um tempo muito fechado, digamos que seremos sempre mais rigorosos com o tempo dos grupos parlamentares, porque, acima de tudo, queremos ouvi-los, queremos enriquecer o nosso debate político com a vossa percepção e com o vosso testemunho sobre os temas que aqui nos fizeram pedir a vossa presença. Dito isto, depois desta ronda, terão palavra os outros grupos parlamentares, PS, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, cada um deles com 4 minutos, e haverá um tempo de resposta em tempo igual ao tempo que os grupos parlamentares dispuseram. No final, teremos uma ronda final com 1 minuto para cada grupo parlamentar e uma resposta em bloco das entidades de 6 minutos. Assim sendo, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação dos seus pontos do seu requerimento. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sra. Bastonária, senhores bastonários, começo por saudar e destacar aqui a importância da Assembleia da República ouvir a Sra. Bastonária e os Srs. Bastonários e representantes das ordens profissionais. Estas são audições de veras importantes para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Foi essa a razão, aliás, que levou que o PSD apresentasse o requerimento para a sua realização, logo no início da presente legislatura. Infelizmente só agora puderam ter lugar, mas surge num momento mais oportuno. Acontecem quando já deu entrada na Assembleia da República a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023, no início desta semana, e a verdade é que os profissionais de saúde, em particular os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, foram sujeitos nos últimos 2 anos e meio, desde o início da pandemia, a condições de trabalho extremamente exigentes. Em muitos casos, estes profissionais acusam já sinais de cansaço e exaustão, a que se junta aqui o desânimo e a revolta pela forma como têm sido tratados pela tutela. Não se trata apenas de meras questões financeiras, elas também importam, mas grande parte do descontentamento resulta da falta de valorização das suas carreiras profissionais e do sucessivo incumprimento de inúmeras promessas que têm sido feitas e constantemente desrespeitadas. Aliás, vendo a proposta de lei do Orçamento de Estado para o próximo ano, em especial o relatório que a acompanha, verificamos que o Governo pretende aumentar a despesa com pessoal em apenas 2,9% na comparação entre a estimativa entre 2022 e o Orçamento para 2023. Significa isto que, na hora da verdade, e ao contrário das promessas do Governo, os profissionais de saúde não verão as suas condições remuneratórias melhoradas, nem o Serviço Nacional de Saúde se tornará aqui mais atrativo para os trabalhadores nele ficarem, algo que é essencial se queremos evitar aqui uma degradação sem retorno
do Serviço Público de Saúde. Mas, apesar do Partido Social Democrata conhecer e acompanhar grande parte das reivindicações que têm sido feitas, este é o momento de ouvir os representantes dos profissionais de saúde. E o PSD gostaria de ouvir as vossas reflexões, as vossas propostas, seja para melhorar a organização e funcionamento dos serviços de saúde, seja para tornar o SNS mais atrativo para os profissionais de saúde, seja ainda no que concretamente concerne à melhoria das vossas condições de trabalho. Em particular, e considerando que se iniciará agora no Parlamento a discussão do Orçamento de Estado para o próximo ano 2023, consideramos de vital importância conhecer a perspectiva concreta e as propostas das várias ordens profissionais que assim poderão ser ponderadas no âmbito da discussão na especialidade. Este é, de veras, será o ponto, será posta aqui à prova, aqui a boa-fé do Partido Socialista relativamente aos profissionais de saúde e ao próprio Serviço Nacional de Saúde, que tanto dizem defender. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Bastonária, Srs. Bastonários, respectivas delegações que vos acompanham. Quero dar-vos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, as boas-vindas a esta casa, à Casa da Democracia, e dizer que todos nós aqui hoje devemos fazer uma escuta ativa do que os Srs. Bastonários vêm para nos dizer. E, de facto, a minha adenda ao requerimento do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, ao chamar cá o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, prende-se com o facto de hoje sabermos na Europa e em todo o mundo o conceito de saúde prende-se com o conceito de uma só saúde, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental é vista como uma só saúde, em que estes três pilares estão interconectados e não podem ser desgarrados, digamos assim. Mas passando para as perguntas concretas que queria desde já deixar aos senhores bastonários, ontem tivemos aqui também, nesta mesma sala do Senado, uma grande audição com a Federação Nacional dos Médicos e com vários sindicatos dos médicos e dos enfermeiros. Trouxeram-nos muitas preocupações, fizeram-nos relatos de muitas ilegalidades que se cometem hoje no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente quanto às carreiras dos profissionais de saúde, quanto às posições remuneratórias, quanto aos horários praticados e que são impostos aos profissionais de saúde. Foram-nos também relatadas situações de violência física. A minha pergunta foi respondida afirmativamente, que de facto existem questões de violência física contra os profissionais de saúde praticadas por pessoas que gozam de uma impunidade, de grupos familiares que nos hospitais em Portugal gozam de uma impunidade total, e foi-nos também descrito o grande anátema da imigração com E, que temos em Portugal. E queria objetivar exatamente por aí. Em Portugal não existe um inventário nacional dos profissionais de saúde, apesar do Governo ter legislado para tal já no ano de 2015. Esse inventário nunca foi feito e, portanto, em Portugal nós não sabemos quantos profissionais de saúde temos, apenas o que o Ministério da Saúde sabe são as folhas de pagamentos que tem, mas não sabemos caracterizar a população dos profissionais de saúde, nem o Ministério sabe quando essa folha de pagamento deixa de ser paga, para onde e porquê que esse profissional de saúde saiu. Ora, eu sei que as ordens têm muito esse pulso, têm muito esse diagnóstico, porque quando os profissionais de saúde emigram, pedem às ordens para dar baixa de ser membro da sua carteira profissional e pedem até documentos para levar para o estrangeiro, e sabendo nós que 88 médicos emigraram o ano passado, o maior número desde a Troika, e que 4.056 enfermeiros emigraram também o ano passado, o que é um número que nos deve preocupar, gostava de deixar aqui aos outros senhores bastonários essa mesma pergunta: quantos médicos dentistas, quantos nutricionistas e quantos farmacêuticos fogem de Portugal por via da nossa parca economia e por via de serem maltratados no nosso Sistema Nacional de Saúde, mas também por não encontrarem no setor social e no setor privado um posto
posto de trabalho que os estime e que lhes dê uma boa profissão e um bom sentido de sentimento profissional. De facto, gostava que também pudessem aludir a estes três pilares, ao pilar do Sistema Nacional de Saúde, que é assente no Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Particular e no Serviço Social, e que caracterizassem para cada uma das vossas profissões qual é a distribuição, digamos assim, de quantos profissionais existem em cada membro. E deixo principalmente essa pergunta, porque são dados que não são tão divulgados, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e à Sra. Bastonária dos Nutricionistas. De facto, quantos profissionais existem em Portugal, ou seja, quantas carteiras profissionais existem ativas neste momento, e dessas, quantas trabalham para o Estado, quantas trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Para o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, gostava também de que nos trouxesse o estado da arte, de como está as carreiras na Ordem, portanto, para os farmacêuticos, nomeadamente se já começou com diálogo com este novo Ministro sobre o problema das carreiras dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde e no Serviço Privado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos nossos convidados. Íamos seguir aquela ordem que eu há pouco referi. Íamos começar pela Ordem dos Médicos Dentistas, dar as boas-vindas à Ordem, ao Sr. Bastonário Dr. Miguel Pavão, à Dra. Teresa Alves, a quem dava a palavra para poderem responder com aquele tempo indicativo que eu há pouco referi, de 3 minutos, para nesta primeira ronda. Faz favor, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também aos meus colegas bastonários, tentar contribuir para a limitação de tempo, quase num pitch elevator, dizendo que as políticas de saúde oral foram permanentemente esquecidas e sucessivamente adiadas ao longo de 40 anos do SNS. Torna-se difícil, agora num cenário pós-pandémico, estruturar aqui um conjunto de medidas que não foram feitas durante 40 anos e, obviamente, qualquer que seja o mandato de qualquer governo ao longo de 4 anos, será muito difícil contribuir e colmatar todas essas carências. Dando só aqui uma noção deste cenário pós-pandémico, gostava de destacar que a medicina dentária, o setor da medicina dentária, esteve legalmente impedido durante um período de quase 2 meses e que foi muito afetado, sendo também todos os profissionais médicos dentistas contribuindo muito para aquilo que foi várias medidas para mitigarem todo este fenómeno de pandemia, desde a possibilidade de contribuírem para a linha SNS 24 ou com as ARS. Gostava também de dizer que somos um setor, e a medicina dentária é uma área especificamente, onde as medidas de prevenção e de saúde pública funcionam verdadeiramente e comprovadamente. Isto significa que se não tirarmos ilações e lições de um cenário pós-pandémico, com uma visão reformista, investindo cada vez mais na prevenção, investindo cada vez mais nas mudanças comportamentais, verdadeiramente não aprendemos nada. Destacando aqui 4 eixos principais. Aquilo que tem a ver com a medicina dentária no setor público, quase inexistente. Dando uma resposta, nós falamos de 150 médicos dentistas que trabalham no serviço público, naquilo que é um contributo nos cuidados de serviço primário, dando destaque que não há qualquer integração destes médicos dentistas numa carreira própria, e gostava de mencionar que o facto de ontem todo termos lido o Orçamento de Estado, que refere pela primeira vez alargar respostas de saúde oral, tratando da integração dos respectivos profissionais com relevo para os médicos dentistas. Julgo que esta é uma questão importante para percebermos se o atual Governo vai ou não integrar os médicos dentistas numa devida carreira para todo este setor. Diria que tudo o que foi prometido relativamente à questão da carreira, da integração dos médicos dentistas, ficou aquém das expectativas e que estavam previstas para 2020, dando a orientação que a pandemia não é qualquer desculpa. No setor privado, 98,5% dos 12.500 médicos dentistas trabalham no setor privado, sendo a única garantia para os portugueses dos cuidados de acesso à saúde oral. Srs. Deputados, 70% dos portugueses não têm pelo menos um dente na boca. 50% destes não têm qualquer dente de substituição. Srs. Deputados, 30% dos portugueses só vão ao médico dentista em situação de urgência e mais de 25% dos médicos dentistas não têm acesso a cuidados de saúde oral.
Hoje, nos meios de comunicação social saíram os números da Ordem. Há um rácio de um médico-dentista para 846 habitantes. Não é por falta de médicos-dentistas, é por falta de acesso de políticas que permitam que os médicos-dentistas possam estar ao serviço da população e dos portugueses. A saúde oral é importante para a saúde geral, para a sua dimensão social, para combater as desigualdades na dimensão da pobreza, e achamos que a medicina dentária precisa de uma visão reformista, onde se priorize não só uma relação do SNS, do setor público, mas também uma priorização com a rede de prestadores de medicina dentária privada, dando destaque que o cheque dentista desde 2008 não sofreu qualquer reforma, qualquer alteração. A tarefa é, por assim dizer, titânica, e se não conseguirmos alterar esta situação, eu diria que o nosso país se compromete em termos de evolução daquilo que são os parâmetros a nível europeu. Por último, gostava apenas de destacar que diplomas como uma situação da proteção radiológica na medicina dentária tem afetado grandemente todo este setor, que já está sobrecarregado por todas as consequências que a pandemia delineou, e dar conta de que esta proteção radiológica, esta lei 108/2008 e 227/2008 está há 2 anos não se conseguindo resolver. Por isso, Srs. Deputados, não me alongando muito mais, diria que precisamos aqui uma nova estratégia e precisamos, acima de tudo, que exista um Chief Dental Officer na nossa Direção-Geral da Saúde, que seja um médico-dentista, para poder representar e termos, por assim dizer, uma mesa de conversação e uma mesa de trabalho para todas estas difíceis tarefas que temos de oravante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passo agora a palavra e 2 boas-vindas à Ordem dos Enfermeiros, cuja delegação é composta pela Sra. Bastonária Enfermeira Ana Rita Pedroso Cavaco e pelo Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Enfermeiro Luís Filipe Barreira. Muito obrigado. Pedi-lhes que pudessem dar resposta às questões que foram colocadas com o tempo indicativo de 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigada, senhores deputados. Bom dia. Obrigada por esta oportunidade. Eu vou tentar ser ainda mais assertiva do que o habitual. De facto, olhamos para o Orçamento de Estado e se é verdade que ele em 2021 aumentou em 500 milhões, para a saúde em 2022 700 milhões e agora mais de 1.000 milhões, a verdade é que em julho de 2022, desse aumento de 700 milhões, só tínhamos investido na prática 68,5. E, portanto, isso preocupa-nos porque não é a disponibilidade do dinheiro que, no fundo, está aqui a dar um novo investimento ao sistema de saúde como um todo, SNS privado e social, mas, sobretudo, o SNS. Dizer-vos que também reparámos, como disse o Sr. Deputado Rui Cristina, que as despesas com pessoal são apenas 2,9%. E sendo apenas 2,9%, nós não vemos onde é que cabe aqui o compromisso assumido com o descongelamento dos pontos para os enfermeiros e muito menos vemos o internato da especialidade para os enfermeiros. É bom que todos tenhamos consciência que os enfermeiros pagam a especialidade do seu bolso. E isto não é nenhum capricho. Os médicos e os farmacêuticos têm internato e muito bem, e isto é uma questão da acessibilidade e dos melhores cuidados às pessoas. A Ordem fez um estudo com a Universidade do Porto. Os enfermeiros especialistas reduzem a taxa de mortalidade, reduzem os dias de internamento, reduzem a taxa de reinternamentos e fazem uma poupança de mais de 65 milhões por ano no controle de infecção. Portanto, é urgente nós conseguirmos negociar este internato e, francamente, não vemos aqui nenhuma medida sequer no Orçamento de Estado para enfermeiros, porque a palavra enfermeiro aparece 3 vezes no Orçamento de Estado, mas meramente para fins estatísticos. E respondendo aqui a dados, já agora, a 31 de julho de 2022, isto são dados do próprio Ministério da Saúde, os enfermeiros no SNS eram 50.346. São a maior classe profissional do SNS. Mas no final do ano, nós vamos todos ter uma surpresa. Quer dizer, nós, a Ordem dos Enfermeiros, não, mas os senhores vão. Porque há muitos enfermeiros a abandonar a profissão. Dos serviços que visitamos todo o país, mais de metade não tem sequer o número mínimo de enfermeiros para manter as pessoas em segurança.
e todos os estudos internacionais nos dizem uma coisa muito clara. Por cada doente a mais que um enfermeiro tem a seu cargo, e é quem está 24 horas nos serviços, a taxa de mortalidade sobe 7%. E isto significa que nos pode calhar a um de nós ou a algum familiar nosso. E, portanto, é muito importante que no orçamento eu não ponha a dizer que de 2015 a 2021 subiu o número de inscritos, porque é ao que se refere, o número de inscritos na ordem de 13.000 e qualquer coisa enfermeiros. É verdade. Nós temos cerca de 80.000 inscritos neste momento na ordem dos enfermeiros. Mas sabem quantos é que emigraram no mesmo período, de 2015 a 2021? 15.002. Portanto, vamos lá ver, aquilo que o Sr. Deputado do Chega disse é extremamente importante. Todas as ordens têm a obrigação, no final do ano, como faz a Ordem dos Enfermeiros, de divulgar os dados da imigração. E nós vamos fazê-lo este ano também. Temos feito sempre, temos os dados todos por ano. E vão, mais uma vez, ter uma surpresa, porque nós estamos a ter o número de pedidos recorde de enfermeiros, não é só de recém-licenciados. Porque se eu tenho um aumento de 13.000 e qualquer coisa e emigraram 15.000, isto significa que eu estou a perder os mais qualificados. Um dia os senhores vão querer enfermeiros e não têm. Porque é verdade que o salário mínimo tem que subir para os 760 euros, mas eu tenho os enfermeiros dos lares a ganhar pouco mais de 800 euros. E para isso ninguém olha. E um dia nós vamos querer enfermeiros e não vamos ter em Portugal, porque nós estamos a gastar o dinheiro dos contribuintes para formar aqueles que precisamos, e muito bem, mas depois não estamos a ter medida nenhuma para os fixar aqui em Portugal. E isso também é uma obrigação da Assembleia da República, porque as medidas de fixação nós já apresentámos todas ao Governo. E, por último, gostava de dizer também, relativamente às agressões, não temos muito mais tempo, infelizmente, que concordo em absoluto com o que disse o Sr. Deputado do Chega, isto tem que acabar, mas eu vou insistir no ponto que nós temos dito muito. Crime contra funcionário público não é a mesma coisa que crime público. E os senhores podem fazer uma iniciativa para que efetivamente isto passe a ser um crime público, porque é uma vergonha nós estarmos nos serviços de urgência, sobretudo, que é onde acontecem estas agressões, e sistematicamente, porque os dados da DGS nos mostram isto todos os anos, o enfermeiro é a primeira linha de atendimento na triagem e, portanto, é aquele que é mais agredido. Não tenho muito mais tempo para me alongar, infelizmente estou ao dispor. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Passo agora a palavra e dou as boas-vindas à Ordem dos Nutricionistas, à Sra. Bastonária, Doutora Alexandra Bento, a quem peço que também possa dar resposta às questões com o tempo indicativo de 3 minutos. Faz favor, Sra. Bastonária. Muito bom dia, Srs. Deputados, muito obrigada pelo convite. Eu gostava de lembrar aos senhores deputados aquilo que é um facto e que todos nós sabemos. É que, de facto, há aqui um conjunto de circunstâncias que agravaram a premência dos cuidados nutricionais e o colocar da nutrição na agenda. Estou-me a referir à pandemia, estou-me a referir à guerra na Europa que colocou pressão nos sistemas alimentares, mas também me estou a referir à inflação que todos nós conhecemos e sentimos. Permitam-me que eu faça um diagnóstico muito rápido de alguns factos que são importantes para a dimensão das políticas públicas na área da nutrição. Desde logo, lembrar o retrato da insegurança alimentar no nosso país. Nós sabíamos que em 2015 a insegurança alimentar atingia cerca de 10% da nossa população e ficamos a saber que em período pandémico 1 em cada 3 portugueses demonstravam dificuldades no acesso a alimentos para terem uma alimentação que fosse saudável e segura. Também sabemos que a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2021 nos diz que estes dados devem ser colhidos periodicamente, mas não nos diz, contudo, que nós devemos ter um sistema de sinalização das questões da insegurança alimentar, que lembro aos senhores deputados que é ter acesso a alimentos para termos saúde.
No que diz respeito ao retrato da saúde, há muitas circunstâncias que nos demonstram que esta é uma área de clara aposta. É uma área de clara aposta porque a maior parte da mortalidade em Portugal se correlaciona com os maus hábitos alimentares e com o estilo de vida que é inoportuno. É uma clara aposta porque vivemos mais anos, mas os últimos anos da nossa vida são vividos com muito padecimento, dada a forma de viver que nós temos nos últimos anos. No que diz respeito a este relato alimentar que vos estou a tentar dizer, como os senhores deputados bem sabem, que é um retrato alimentar de mau comer, também há que dizer aos senhores deputados que, em bom rigor, os dados que nós temos podem ser dados de qualidades, mas não são dados atuais. O último inquérito alimentar nacional é de 2015 e, portanto, nós temos que nos suportar de dados indiretos, nomeadamente das balanças alimentares portuguesas, para conseguirmos estimar aquilo que é a forma de comer da população portuguesa. E ainda estimando, a última balança alimentar nacional diz-nos que a população portuguesa consome o dobro das calorias daquilo que era necessário. Portanto, quanto a este propósito, eu não vou dizer mais aos senhores deputados, porque conseguem perceber que consumir mais do dobro da energia de que é necessário vai-se, obviamente, refletir naquilo que é as doenças da nossa população. E mais, em contexto de pandemia, a Direção-Geral de Saúde, através de um estudo que fez para tentar perceber aquilo que foi a alteração do estilo de vida das pessoas e no que diz respeito à alimentação também, nos veio dizer que cerca de metade da população alterou os seus hábitos ainda para pior. Portanto, aqui acho que fica bem sublinhada a necessidade de nós conhecermos com rigor aquilo que poderá ser e que será certamente o mau comer dos portugueses. Ora, se os portugueses de facto têm este mau comer, fica-se a dever a um conjunto de determinantes que bem conhecemos e podemos explorar a seguir se for caso disso, mas claramente também se fica a dever a um retrato dos cuidados nutricionais no nosso país que é claramente insuficiente e, portanto, respondendo diretamente à questão que me parece muito pertinente do Sr. Deputado do Chega, dizer que em Portugal, dos cerca de 4.800 nutricionistas, é este o número total de nutricionistas que temos no nosso país, que em bom rigor poderia ser suficiente para as necessidades da população se estivessem nos locais certos para aquilo que são os cuidados de saúde da população, mas destes 480, só 5% estão nos serviços públicos de saúde, com cerca de 160 nos cuidados de saúde primários e 180 nos cuidados hospitalares. Digam-me, senhores deputados, como é que é possível, com 240 nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde, nós fazermos face àquilo que são as necessidades de saúde da população. No que diz respeito à saída de nutricionistas portugueses para outros espaços mundiais, dizer aos senhores deputados que os dados da nossa ordem nos dizem que 100 saíram para países da União Europeia e cerca de outros 100 saíram para outros países para desempenhar a sua atividade profissional na tentativa de terem melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. O que fazer? Bem, dar 5 orientações, porque o tempo é imensamente escasso. Um deles, colocar a nutrição no centro da atuação em saúde pública. Mais do que termos a saúde em todas as políticas, nós entendemos que devemos ter a alimentação em todas as políticas num conceito de One Health, e isto implica ter os nutricionistas nos sítios certos, ter nutricionistas nomeadamente nas estruturas de saúde pública. Por outro lado, temos que intensificar as políticas públicas para promover melhores escolhas saudáveis. Em a bom da verdade, desde essencialmente 2012, até um bocadinho antes, muito se tem feito neste sentido em Portugal, indo atrás daquilo que são os reptos de organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, mas ainda assim corremos sempre em prejuízo. E, portanto, é preciso intensificar um conjunto de medidas, desde logo medidas do controle do preço dos alimentos, e acho que os seus deputados nesse sentido podem fazer muito. É importante controlar o preço dos alimentos, porque o preço é um dos determinantes para nós podermos escolher melhor e comer melhor. Mas, por outro lado, ir mais longe naquilo que são as medidas de alteração da disponibilidade alimentar e ir muito, mas muito mais longe naquilo que são as medidas de promoção da literacia em saúde e também da literacia alimentar. Assegurar cuidados nutricionais para os mais idosos.
lembrar-nos a todos nós que a nossa população está em envelhecimento e muitos dos nossos idosos que estão institucionalizados gozam de muito mau estado nutricional. Cerca de 50% dos idosos institucionalizados gozam de mau estado nutricional. Eu acho que isto é uma realidade que não podemos ocultar. E, portanto, temos que também assegurar cuidados nutricionais de proximidade à população. Eu aqui colocava os cuidados de saúde primários, mas também as autarquias. Assegurar cuidados nutricionais aos doentes internados. Dizer também aos senhores deputados que é obrigatório rastreio ao estado nutricional, para que nós saibamos, um indivíduo quando entra no hospital, qual é o estado nutricional que tem para a intervenção em saúde ser mais eficaz, mais eficiente, e dizer-vos que 1 em cada 2 adultos internados entram no hospital em risco nutricional, mas ainda assim, esta obrigatoriedade do cumprimento do rastreio nutricional só se verifica em 30% dos doentes internados. Portanto, aqui é a dimensão que é preciso ultrapassar e não é com o número de nutricionistas que temos atualmente nos hospitais, que é manifestamente insuficiente. Portanto, adequar rácios parece-nos imprescindível, mas também nos parece imprescindível no Serviço Nacional de Saúde autonomizar a carreira de nutricionista, e não é por qualquer questão que não seja a valorização dos próprios profissionais para lhes permitir condições justas e adequadas para o exercício da profissão. Terminar dizendo que estamos num momento particular, com uma proposta do Orçamento de Estado na mão dos senhores deputados. Olhando para a proposta do Orçamento de Estado, de alguma maneira extraímos que há uma maior aposta financeira na saúde e há uma consignação da receita no imposto das bebidas açucaradas para a promoção da saúde. Eu acho que éramos capazes de dizer que são boas notícias, mas são boas notícias que podem pecar por insuficiente, se de facto não houver uma alocação adequada destes recursos orçamentais. Claramente estes recursos orçamentais têm que ser aplicados de uma forma que seja sustentável e, portanto, acho que o Orçamento de Estado não o explicita e, portanto, tem razão para dizer que ela pode e deve ser melhorada, esta proposta orçamental pode e deve ser melhorada, e a Ordem dos Nutricionistas conta com os senhores deputados para que saibam fazer a diferença nesta proposta orçamental. Muito obrigada e estamos, obviamente, disponíveis para as vossas questões. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Passo agora a palavra e dou as boas-vindas à Ordem dos Médicos Veterinários, ao Sr. Bastonário, Dr. Jorge Cid, a quem peço que possa fazer a sua apresentação em 3 minutos indicativos. Faz favor, Sr. Bastonário. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e colegas das Ordens da Saúde. Eu começava por agradecer a inclusão da nossa ordem proposta pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, que realmente destacou a importância do conceito mundialmente conhecido Uma Só Saúde, na qual a saúde humana, a saúde animal e o ambiente refletem a sua interdependência. Realmente, cada vez mais os médicos veterinários têm que estar integrados neste conceito de Uma Só Saúde, embora a ordem pertença, portanto, os médicos veterinários têm a sua tutela do Ministério da Agricultura, mas cada vez temos participado mais, e assim é, à semelhança de outros países, na medicina humana. Eu queria, na realidade, o médico veterinário desempenha um papel primordial na defesa da saúde pública, através da salvaguarda e promoção da segurança alimentar, inspeção sanitária, saúde e bem-estar animal, na nutrição animal, medicina e cirurgia dos animais de companhia, clínica e produção das espécies pecuárias, medicina dos animais selvagens, da conservação e medicina veterinária forense, medicina aquacultura, apicultura, medicina das populações e animais e investigação. Portanto, temos aqui um leque extremamente abrangente, todos eles com uma importância direta e indiretamente na saúde. Só queria aqui relembrar que 60% das infecções em humanos são zoonóticas. 75% das doenças emergentes têm origem animal. Das 5 novas doenças que aparecem anualmente, 3 têm origem animal. 80% dos agentes patogénicos usados em bioterrorismo têm origem em animais. Daqui vemos a importância que realmente a medicina veterinária desempenha neste conceito de Uma Só Saúde e cada vez mais a sua atualidade está mais presente. Basta ver este ano, são dados da ECDE,
que a época pandémica de 21 e 22 da gripe aviária é a maior sempre na Europa, que atinge 37 países. Portugal já tem 39 casos, focos desta gripe. Ainda ontem tivemos um caso também da gripe do Nilo. Portanto, febre do Nilo, que cada vez mais aparecem, devido a possivelmente estas alterações climáticas, aparecem cada vez mais doenças transmitidas dos animais para os humanos e não só. Também é preciso ver que as avaliações de risco normalmente centram-se sempre na transmissão dos agentes patogénicos dos animais para os seres humanos, mas também os animais são muito afetados por doenças transmitidas pelo próprio homem. Temos aqui o exemplo do SARS-CoV-2, a tuberculose, o vírus da gripe, etc., que podem atingir e pôr em causa várias espécies de animais, nomeadamente os que têm uma genética mais parecida com o homem, normalmente gorilas, chimpanzés, etc. Daí, eu apenas dizer que se devia fazer um esforço, o Governo devia fazer um esforço numa aposta de mais profissionais na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que tem os seus quadros muito desfalcados de profissionais, para atuar exatamente nesta área toda da saúde pública. Embora haja dificuldade neste momento também de médicos veterinários, porque há uma imigração muito grande por condições muito melhores noutros países, nomeadamente a Inglaterra, para onde vão o maior fluxo de médicos veterinários, e, portanto, também criar condições para que eles possam fixar mais em Portugal. Mas realmente era urgente que se cada vez olhasse mais para este conceito de uma só saúde, cada vez mais médicos veterinários integrassem estes grupos de trabalho na saúde, e, como é óbvio, a Ordem estará sempre pronta a responder a qualquer assunto que lhe seja solicitado por todas as outras ordens da saúde. Muito obrigado. É tudo. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Dou agora a palavra à Ordem dos Farmacêuticos e agradeço a presença na delegação constituída pelo Sr. Bastonário, Dr. Hélder Mota Filipe, pelo Sr. Secretário-Geral, Dr. Ricardo Santos, pelo Sr. Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Luís Lourenço, e ao membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, o Dr. Dário Martins. Tem a palavra com o tempo indicativo de 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, caros colegas das Ordens Profissionais da Saúde. Fazer um pitch de 3 minutos não é fácil, eu vou tentar e escolhi três temas. O primeiro tem a ver com uma realidade que nos preocupa a todos, que é a recuperação da resposta assistencial, nomeadamente no SNS, a resultado da pandemia. E aqui é importante termos a noção que não basta apenas compararmos valores para situações iguais e demonstrar que estamos a recuperar essa mesma situação, porque nós estamos a viver uma situação com características diferentes. E, portanto, devemos ter isso em consideração, porque a carga de doença que, entretanto, se acumulou durante a pandemia obriga a um conjunto de outros cuidados que têm que ser tidos em consideração e, portanto, a comparação direta apenas do número de consultas, do número de cirurgias, etc., não é suficientemente informativa para garantirmos que estamos a recuperar tudo aquilo que foi acumulado durante a pandemia. E aqui entram algumas lições da própria pandemia, que tem a ver com a performance ou o desempenho do Serviço Nacional de Saúde. E há um aspecto importante aqui. O Serviço Nacional de Saúde não foi capaz, e é natural que não tenha sido, de responder muitas vezes de forma mais adequada ou a responder às necessidades, mas teve uma atitude, e aqui eu vou-me referir apenas aos farmacêuticos, e nomeadamente aos farmacêuticos comunitários e das análises clínicas, que foi uma primeira atitude de negar a ajuda e o envolvimento destes profissionais e mais tarde teve que recuar. Isto aconteceu mais do que uma vez, teve que recuar porque era absolutamente necessário envolver quer os farmacêuticos comunitários, quer as análises clínicas, como vimos nomeadamente na testagem da Covid-19. É preciso
recuperar a confiança dos portugueses e que os farmacêuticos estão disponíveis para esse esforço. Aliás, como acontece em toda a realidade internacional, nomeadamente a realidade europeia, o envolvimento dos farmacêuticos e a prestação de novos serviços farmacêuticos de proximidade para aliviar a pressão nos sistemas, e Portugal acho que não deve ficar na cauda da Europa. Há no Orçamento de Estado duas medidas que vão, parece-nos a nós, na boa direção, que é o reconhecimento da necessidade de implementar a renovação da terapêutica crónica em proximidade através dos farmacêuticos comunitários e a entrega de medicamentos hospitalares em proximidade também, evitando que as pessoas tenham que se ausentar do trabalho e deslocar-se a um hospital apenas para terem acesso a medicamentos que podem ter em proximidade. Portanto, estas duas medidas estão neste Orçamento de Estado e são bem-vindas. Outras medidas poderiam e deveriam provavelmente estar também neste sentido de desenvolver atividade que possa ajudar a retirar pressão ao SNS, mas mais importante do que ter estas medidas é ter as condições para que elas possam ser implementadas, e para que estas duas medidas possam ser implementadas é preciso que os farmacêuticos tenham um conjunto de informação que neste momento não está disponível para adequadamente poderem exercer estes serviços. Um outro aspecto importante, e respondendo também à pergunta do Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, o Orçamento de Estado fala da valorização dos profissionais de saúde. E aqui gostava de lembrar que há uma carreira farmacêutica que foi recentemente criada, mas que tem problemas na sua própria implementação, resultado de necessidades de aperfeiçoamento da legislação. Neste momento, a carreira farmacêutica faz com que, a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, apenas possam entrar no SNS os farmacêuticos através do internato de 4 anos, portanto, a chamada residência farmacêutica, impedindo que haja entrada de farmacêuticos por outras vias que não a residência. Ora, nós temos neste momento 1.100, pouco mais de 1.100 farmacêuticos no SNS, temos necessidade de mais de 300 a 400 e não podemos, o SNS não pode esperar 4 anos para ter os primeiros especialistas formados pela residência e começar digamos, a preencher essas necessidades que, entretanto, vão aumentando, porque continua, todos os dias há farmacêuticos a reformar-se, todos os dias há farmacêuticos a abandonar o SNS. E, portanto, isto não permite que farmacêuticos já especialistas queiram servir no SNS o possam fazer. Havia em desenvolvimento um diálogo com a equipa anterior do Ministério da Saúde. Falei, entretanto, com o Sr. Ministro e há abertura para iniciarmos novamente estas negociações, que eu penso que são importantes para os farmacêuticos, mas são principalmente importantes para o melhor funcionamento do SNS e um melhor serviço aos doentes. Para finalizar, porque já os 3 minutos já passaram, apenas 2 outros aspectos que eu acho que mais uma vez perdemos a oportunidade de os endereçar e que neste Orçamento de Estado também não estão, que é uma estratégia verdadeiramente eficaz para o desenvolvimento da indústria farmacêutica em Portugal. E é preciso que tenhamos essa estratégia, porque vamos perder mais uma vez o comboio também agora da biotecnologia, não tendo uma estratégia para desenvolvimento de indústria farmacêutica diferenciada e de nicho, e uma outra que tem a ver com uma estratégia que sempre é falada em qualquer governo, mas que não existe, que é uma estratégia para a investigação clínica em Portugal e o desenvolvimento de ensaios clínicos, que é só uma situação que outros países, é uma situação altamente competitiva na Europa, que outros países foram desenvolvendo e que é bom para os doentes, bom para as instituições, bom para o orçamento do Estado e que, mais uma vez, não está endereçada, e penso que estamos a perder mais uma oportunidade, que é o PRR, para desenvolvermos estas 2 áreas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Terminada agora esta resposta aos grupos parlamentares requerentes, damos agora a palavra aos restantes grupos parlamentares. Começamos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem 4 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e as senhoras bastonárias e os senhores bastonários da Ordem aqui presente e todos os membros dos órgãos sociais que vos acompanham. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República e realçar o trabalho que vocês fazem no âmbito do Serviço Nacional de Saúde em particular e de todo o país em geral. Portanto, para nós é muito importante que vocês estejam cá, que deixem os vossos contributos, as vossas sugestões, as vossas críticas, que são bem-vindas também para melhorarmos o que pudermos no âmbito até já da proposta do Orçamento de Estado para 2023 e, portanto, da parte do Partido Socialista, até agradeço ao PSD o facto de ter apresentado este requerimento para vos ouvir e que nós, obviamente, votamos favoravelmente para vos ter hoje aqui. Portanto, também quero aqui deixar uma palavra a todos os profissionais de saúde que têm, de uma forma resiliente e muito ativa, feito um trabalho notável, nomeadamente no período da pandemia. Também dizer-vos que hoje estamos aqui a discutir, era para ser no âmbito que antecedia a proposta do Orçamento de Estado, hoje já todos conhecemos a proposta do Orçamento de Estado, estamos num momento de viragem, temos um novo Ministro, temos um Ministro que é um profissional de saúde, como todos vós, é um Ministro e a sua equipa que tem provas dadas no âmbito do pragmatismo, da inteligência, do trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que vocês, e gostava de ouvir a vossa opinião relativamente ao futuro, o que é que vocês entendem e qual a vossa opinião relativamente à proposta do Orçamento de Estado. Todos nós queremos mais, mas o país também não se comporta por se fazer tudo, mas se, no geral, a proposta do Orçamento de Estado vem ao encontro daquilo que vocês anseiam para os vossos profissionais e para todo o Serviço Nacional de Saúde. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos cá também, e já alguns de vocês deixaram aqui reptos, para ajudarmos a melhorar a proposta do Orçamento de Estado. Faremos, dentro do possível, os nossos contributos para ir ao encontro das vossas necessidades e das vossas propostas, mas agora também não queria deixar aqui algumas notas, das que eu vi, e também por parte da nossa bancada, relativamente, por exemplo, referindo-me ao Sr. Bastonário da Ordem dos Dentistas, quando deixou aqui o repto relativamente ao problema que tem da proteção radiológica, dizer-vos que isso está, como sabe, há uma petição que deu entrada na Assembleia da República. Essa petição está na Comissão do Ambiente e não na Comissão de Saúde. Eu própria sou relatora dessa petição. Já ouvimos os vossos colegas, os seus colegas aqui, e tudo iremos fazer para tentar travar ou melhorar esta diretiva que todos nós conhecemos. Dizer-lhes também que fico satisfeita porque, numa forma geral, todos os senhores bastonários, com críticas e com propostas aqui presentes, mas, de uma forma geral, gostei, e isto demonstra bem que o Serviço Nacional de Saúde há uma esperança que todos, em conjunto, iremos fazer algo melhor. Também não posso deixar de passar, quando quer a senhora bastonária dos órgãos de enfermeiros, e eu acompanho, quando está preocupada, e bem, que as despesas com pessoal estão previstas em 2,9%, não podemos esquecer, senhora bastonária, que há funcionários, há profissionais de saúde que passaram no âmbito da delegação de competências para as autarquias e essa verba mantém-se no Orçamento de Estado. E também toda a verba que foi gasta, e era muita, como sabem, nas despesas com Covid, e essa verba mantém-se no Orçamento de Estado. Portanto, há aqui uma esperança de que nós possamos aumentar cada vez mais e também os 1.200 milhões de euros, já vou terminar, Sr. Presidente, os 1.200 milhões de euros a mais nesta proposta de Orçamento de Estado. E quando ouvimos o PSD preocupado, nós também estamos preocupados, mas nós confrontamos-nos atualmente com
a palavra aumentar os salários, quando no passado nós confrontávamos com a palavra cortar os salários. E, portanto, para nós, isto demonstra bem o quanto o Serviço Nacional de Saúde está no bom caminho e, portanto, eu não tenho mais tempo, gostaria de dizer mais algumas coisas, até referir-me aos senhores bastonários e às senhoras bastonárias, mas vou ver se no último minuto que tenho consigo fazer pontualmente uma referência a todas as vossas intervenções. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e, naturalmente, todas as senhoras bastonárias e senhores bastonários das ordens profissionais aqui presentes. Gostava de começar por saudar a vossa presença aqui na Comissão de Saúde e, acima de tudo, de agradecer nas vossas pessoas a todos os profissionais de saúde que representam pelo empenho, pela dedicação e pela enorme resiliência que demonstram todos os dias, porque estão sempre debaixo de muita pressão e num esforço quase desumano e que tem levado muitos profissionais de saúde a um estado de burnout completamente avassalador. Quaisquer reconhecimentos que vos sejam feitos e agradecimentos públicos serão sempre poucos e pequenos para a dimensão do vosso trabalho e por isso gostava de deixar aqui esta palavra. Depois, entrando no tema de hoje, concordamos que o PSD, quando no seu requerimento para esta audição afirma que passados 2 anos de pandemia, em que os profissionais de saúde foram extraordinariamente sobrecarregados, importa fazer um balanço. E neste sentido, tendo em consideração que já estamos a par de muitas das vossas reivindicações e dos vossos motivos de descontentamento, pergunto qual é neste momento o verdadeiro ponto de situação sobre as várias reivindicações que têm feito com o Governo sobre os vários temas. Em que ponto é que estavam estas negociações quando a anterior Ministra e os anteriores Secretários de Estado se demitiram e qual é o ponto de situação agora, se já reuniram com a nova equipa e se sim, que desenvolvimentos é que já existem relativamente a esta negociação. Depois, e principalmente aqui no caso dos enfermeiros, não posso deixar de perguntar qual é o ponto de situação relativamente às horas extraordinárias já efetuadas, se as mesmas têm sido pagas e qual é neste momento o balanço de horas extraordinárias em dívida. Depois aproveito para perguntar, aqui mais para relativamente à ordem dos nutricionistas, que expectativas têm relativamente à contratação de profissionais tanto para o SNS como em contexto escolar e universitário? E se tem havido diálogo com o Governo relativamente a este respeito? Depois, em geral, gostava de saber qual é a vossa expectativa sobre o novo Ministro da Saúde e tendo em consideração que ele próprio é médico e que terá, à partida, uma maior sensibilidade para os vários problemas, ou pelo menos por comparação com a anterior Ministra, que, como se sabe, pouco ou nada dialogava com muitos dos setores e com muitos profissionais de saúde. E depois gostaríamos de saber a vossa apreciação sobre algumas iniciativas legislativas mais recentes da área da saúde. Gostava de saber qual é a vossa opinião sobre o novo Estatuto do SNS e sobre o diploma de regulamentação da direção executiva do SNS e se acreditam que esta nova arquitetura pode funcionar e pode trazer melhorias significativas e se estes 2 diplomas dão resposta às vossas preocupações. Depois, tendo em conta que a pandemia afetou milhões de pessoas também do ponto de vista da saúde mental e tendo em conta que o tema da saúde mental é uma matéria de saúde pública que é urgente resolver e tratar, pergunto-vos se já tiveram a oportunidade de ver a proposta de lei número 24 do Governo, que cria uma nova lei da saúde mental e que apreciação fazem desta proposta. Depois, o meu último tema diz respeito ao Orçamento de Estado. Já ouvimos aqui algumas críticas, algumas observações, já referiram alguma das medidas, mas gostava que nos dissessem se este Orçamento de Estado responde ou não às vossas expectativas. Pergunto quais são as maiores críticas que fazem e quais são os principais contributos e propostas que nos gostavam de deixar. E para já vou terminar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também os representantes das diversas ordens aqui presentes. Muito obrigado pelos esclarecimentos já aqui nos prestaram. Queria, desde logo, fazer uma apreciação relativamente àquilo que foi as vossas intervenções. Vossas Excelências deixaram aqui algumas apreciações que precisamos de facto ter algum cuidado quando falamos desta forma. Ou seja, nós não devemos deixar de identificar os problemas e as dificuldades por que passa os profissionais de saúde, por que passa o Serviço Nacional de Saúde, o nosso SNS,
mas atenção e muito cuidado quando queremos passar essa preocupação para o outro lado do campo da ideia da degradação total do Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais confrontam-se com dificuldades bastante graves. Não podemos escondê-lo, devemos fazer um caminho de resolver esses problemas, mas não podemos ir pelo caminho de dizer que o Serviço Nacional de Saúde não serve, portanto vamos lá aqui a outra opção. Esta é que é o risco daqueles que aqui hoje vieram falar com muito carinho do sistema, e isto preocupa-nos, porque gosto muito de ouvir posições claras relativamente àquilo que são as responsabilidades que cada um tem, e nomeadamente na defesa do Serviço Nacional de Saúde, que a todos nos deve convocar. De facto, preocupa-nos aquilo que é as opções políticas, porque é de facto de opções políticas que se trata, e quando aqui se falou que vai haver uma redução, ou seja, o investimento, a despesa com salários rondando os uma ordem de 2,9%, se há de facto uma redução da despesa com pessoal, eu devo dizer que isso automaticamente significa um aumento da despesa com contratação de serviços ao privado. E, portanto, aqui está a opção política, porque é dentro do Serviço Nacional de Saúde e é internalizando, prestando os cuidados que a população precisa no Serviço Nacional de Saúde, quer sejam eles preventivos, tratamento, reabilitação, todos eles, aos mais diversos níveis de cuidados, primários, integrados ou hospitalares, é no Serviço Nacional de Saúde que é mais barato e é melhor. E, portanto, a opção é clara. E nós hoje, a grande maioria, os cerca de 20 mil milhões de euros que são gastos em saúde em Portugal, dos cerca de 12 mil milhões de euros que são gastos através do orçamento do Estado, mas desses 12 mil milhões de euros, 40% vão diretamente para os grupos privados da saúde. E isto preocupa-nos. E porquê? Pela carência de profissionais. Pela falta que faz profissionais que precisamos de ter. Falamos da questão da saúde oral. Como é que é possível em Portugal não termos uma resposta em diversas áreas da saúde em que é inexistente a saúde oral, que tem efeitos a nível global da saúde da pessoa? A nutrição, quando nós temos doenças como a obesidade, que depois acarreta outras comorbilidades, e onde não há uma aposta, nem sequer precisamos de recursos técnicos top. Do que precisamos é de profissionais de saúde. A saúde mental. Hoje não temos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, mas naturalmente precisamos de ter psicólogos, mais psicólogos, cuidados primários nas escolas, nos hospitais também. Portanto, toda esta carência, a não se inverter esse caminho, naturalmente o que estamos aqui a dizer hoje, o cenário que vamos descrever amanhã, será bem pior. E, portanto, o Estatuto do SNS não vem resolver o problema que nós esperávamos. Aliás, foi um retrocesso relativamente à Lei de Bases da Saúde, que foi de facto um avanço progressista em relação àquilo que é a diferenciação e de facto delimitar aquela promiscuidade entre o público e o privado. Mas quero-vos dizer que há muitas das preocupações que hoje aqui temos, de facto, elas cruzam-se com um problema que provavelmente as ordens também falam dele, quando falam de carreiras, e muito bem, ainda que isto seja algo do setor mais relacionado com negociações entre as estruturas representativas dos trabalhadores, nomeadamente os sindicatos e o Governo, mas são questões de vencimento. Hoje, quando nós ouvimos diversos grupos profissionais e ordens aqui disseram que os preocupa que os profissionais de saúde saiam, e termino, Sr. Presidente, saiam para a imigração, quantos não estão a abandonar até a profissão que abraçaram? Enfermeiros preferir ter uma loja, um pronto a vestir, do que continuar a ser enfermeiros. É questão de vencimento. É questão de condições de trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para terminar, dizer que o que significa dificuldades para os profissionais de saúde significa uma perda de cuidados e de assistência à nossa população, e por isso
quero deixar aqui também um agradecimento às ordens profissionais, às diversas ordens profissionais, naquilo que podem fazer em luta pela defesa dos profissionais de saúde e das suas condições de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes das ordens profissionais da área da saúde que aqui estão hoje. Agradeço-lhes estar. Peço-vos desculpa, eu tenho reuniões em simultâneo e, portanto, também se calhar não conseguirei estar até ao final. Peço-vos desculpa por isso. Mas queria dizer que deixaram aqui nas intervenções, julgo eu, um retrato de várias áreas que para nós são importantes. Há aqui, aliás, algumas ideias que foram expressadas que vão ao encontro de reflexões que o Bloco de Esquerda tem feito e que não deixará de propor no Orçamento do Estado, seja o problema das residências e de termos farmacêuticos, seja a questão da inclusão dos médicos dentistas no SNS e acompanhar esse processo, porque é uma promessa que depois vem em vários orçamentos e tarda a ser cumprida, seja, por exemplo, a questão o acesso à alimentação adequada e os retrocessos que estamos a ter neste momento, ou seja, a situação dos enfermeiros, que são seguramente a profissão com maior número de profissionais na saúde, transversal, essencial em todas as áreas e que, por exemplo, não tem existido a exigência normal do Estado para com as IPSS no que diz respeito às carreiras e os salários dos enfermeiros. É quase tudo contratualizado, percebe-se pouco que os enfermeiros sejam esquecidos nestas contratualizações. Queria também agradecer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários estar aqui e os alertas que nos faz sobre a saúde pública. Aproveito já para lhe dizer, eu vou falar sobretudo da nossa capacidade de programação da resposta na saúde e em relação à articulação específica do que nos fala, também era importante para nós perceber o que é que acha dessa articulação com a saúde pública. Se ela funciona, se não funciona, como é que está a funcionar, para ser muito concreta. Nós, no Bloco de Esquerda, temos tido a preocupação aqui na Comissão de Saúde de fazer aquilo que achamos que é o nosso trabalho de fiscalização e de proposta sobre esta tarefa que o Estado tem e que mais ninguém tem, que é planear a resposta de saúde. Eu bem sei que há quem goste muito de falar de sistema de saúde e de falar dos papéis dos privados e seguramente os privados têm um papel. Se nós não tivéssemos privados não havia diálise em Portugal, portanto ninguém está a dizer que não têm papel. Mas convenhamos que há um papel fundamental, que é o papel do Estado de ter um Serviço Nacional de Saúde que pensa como é que responde à população, que profissionais é que precisa, como é que estão organizados, que inovação tecnológica é que faz, como é que estão as pessoas no território como um todo para responder à população. Esse é o papel que só o Estado pode fazer. Isso é algo que só acontece no Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, a conversa que temos com os médicos dentistas, e temos tido tanto com a Ordem como com a sindicatos e associações profissionais, é sempre esta ideia de como não se planeou a saúde mental em Portugal, a saúde oral em Portugal, saúde mental também não, mas agora a saúde oral, que é disso que estamos a falar, como não se planeou. Vivemos esta coisa estranhíssima que é, temos mais dentistas, temos um rácio dentista na população que é dos mais altos, acima até do que a Organização Mundial de Saúde acha necessário, e depois temos dos piores indicadores de sempre de saúde oral. Não nos comparamos com nenhum país com que gostemos de nos comparar nesta matéria. Porquê? Porque não há resposta de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, a não ser muito pontual para casos muito graves, mas não há uma resposta credível de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde. Quando alguém quiser pensar o que é que aconteceria se liberalizássemos a saúde, bem, olhem para a saúde oral e percebemos. Muitos médicos a ganharem muito mal, a população a gastar muito dinheiro para ter a saúde oral e indicadores de saúde oral péssimos. Sabemos como é que funciona, não resulta. E por isso digo, a nossa obrigação é planeamento no Serviço Nacional de Saúde para garantir que toda a população tem o que precisa, incluindo médicos dentistas. Há indicadores complicados do que o Governo tem feito, eu tenho pouco tempo, tentarei resumir. Sabemos, por exemplo, que há um estudo sobre o encerramento de urgências de obstetrícia que altera o paradigma que tem sido seguido até hoje em Portugal. Até hoje, quando encerraram serviços, foi por falta de utentes, teve a ver com fenómenos de despovoamento, nomeadamente no interior. Podemos ter tido posições, e o Bloco teve, diferentes sobre a forma como isso foi feito, mas havia a ideia de que se não há massa crítica suficiente para uma unidade funcionar, ela tende a encerrar, e agora temos uma coisa diferente, que é como não temos profissionais suficientes, encerramos mesmo onde há muita gente. E é muito difícil explicar que se proponha o encerramento das urgências de obstetrícia em Vila Franca de Xira, no Barreiro, na Covilhã, em Castelo Branco, como está a ser proposto, num relatório que o Partido Socialista achou que esta Comissão não podia debater com o Sr. Ministro as notícias, mas que teoricamente, tanto quanto eu vejo as notícias, já foi entregue tanto ao Sr. Ministro como até a um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde que ainda nem sequer tomou posse. Esta Comissão de Saúde, que já tomou posse, estamos aqui todos a fazer o nosso trabalho, não pode debater estes assuntos. Há um relatório que é entregue ao Ministro da Saúde e a um putativo diretor executivo do SNS que ainda nem sequer tomou posse.
nós achamos isto estranho e exigimos debater as coisas na Comissão de Saúde, porque achamos que essa é a nossa responsabilidade, é para isso que fomos eleitos, planeamento. Muito obrigado, e por isso mesmo, e para acabar, quando olhamos para o Orçamento do Estado e vemos a verba de 2,9% de acréscimo de remunerações no SNS, e sabendo nós que a descentralização na saúde não está a acontecer propriamente com um grande ritmo, e mesmo que estivesse, falávamos só de chamados assistentes operacionais de cuidados primários, estamos a falar, sim, da maior parte dos profissionais. Ora, tendo em conta que o que diz o Orçamento do Estado é que os trabalhadores do Estado, e acabo com isto, os trabalhadores do Estado terão um aumento ridículo, abaixo da inflação de 3,5%, mas há depois ainda as progressões da carreira, ficaria perto de 5%. Se a saúde só tem 2,9%, quer dizer que vai perder profissionais. E eu pergunto aos senhores se nas vossas profissões há agenda mais no SNS para nós percebermos onde é que o Governo vai cortar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminado esta ronda pelos restantes grupos parlamentares, pedia agora, pela mesma ordem com que os já ouvimos na primeira ronda, às ordens que temos aqui, que são os nossos convidados, que pudessem partilhar connosco o vosso comentário. Temos um tempo conjunto que é igual ao tempo que estes grupos parlamentares utilizaram, que foi cerca de 20 minutos, e portanto eu pedia que com o tempo indicativo de 4 minutos a cada uma das ordens, pudessem partilhar connosco a vossa resposta a estas questões. Começávamos pela ordem dos médicos dentistas e, portanto, pedia ao Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, que pudesse, dentro deste tempo indicativo, pudesse dar resposta às questões que aqui foram colocadas. Faz favor, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou tentar cumprir igualmente, como fiz na primeira ronda, e na esperança de que também a mensagem passe melhor. Dar-lhe só nota de que, gostava apenas de dizer, esqueci-me há pouco, que neste momento em Portugal, e hoje até é um dia muito simbólico, quase por coincidência, saíram os números da nossa ordem e eu convidava a todos os deputados, no entretanto, terem disponibilidade de consultar os meios de comunicação social, que são números credíveis e que apontam um agravamento desta situação que vou reportando. Nós neste momento temos 14% dos médicos dentistas imigrados, cerca de 1.850 médicos dentistas imigrados. Este número tem vindo a crescer e é realmente uma preocupação, atendendo que também temos 7 escolas de medicina dentária, o que leva a uma desproporção relativamente ao ensino e àquilo que é um planeamento desta visão de falta de planeamento. Mantemos 3.840 alunos nas 7 escolas de medicina dentária. Só para terem uma comparação, na Holanda, com 17 milhões de habitantes, há apenas 3 escolas de medicina dentária, um número inferior de licenciados por ano de 250. Em Portugal são mais de 550, entre 600 licenciados em medicina dentária. Isto faz que realmente o planeamento e a previsão a médio prazo do nosso país e do número de profissionais de saúde e de médicos dentistas não está a ser acautelada. Para dar conta, este rácio de um médico dentista à data de hoje é um médico dentista para 846 habitantes, em 2025 vamos ter um médico dentista para 685 habitantes. E eu arrisco a dizer, não tenho qualquer problema em afirmar que vamos continuar a ter as mesmas carências de acesso à saúde oral, aumentando exponencialmente este número de médicos dentistas. Muito resumidamente, também alguma preocupação dos seus deputados e que me parece muito pertinente. A deputada do PS, a senhora deputada da Iniciativa Liberal, perguntam-me diretamente qual é a nossa opinião sobre o Orçamento de Estado e a nova equipa ministerial. Parece muito pertinente. Ao contrário do que o seu Primeiro-Ministro disse, que mantêm-se as políticas apesar de se mudarem as pessoas, eu diria que mais importante são as pessoas. E isso faz sentir, para lhes dar conta que durante os 2 anos que fui bastonário, tive a oportunidade de falar muitas escassas vezes, poucas vezes, ou muito escassamente, com a senhora Ministra Marta Temido, com o novo Ministro, Dr. Manuel Pizarro, tenho reunido várias vezes uma pessoa disponível, um profissional de saúde, que, digo eu, também nos cria uma expectativa elevada relativamente àquilo que é a participação das ordens profissionais. Eu gostaria apenas de alertar que o trabalho não se esgota, obviamente, com o Governo. Acho que a Assembleia da República tem também aqui um papel muito importante nas diferentes comissões de saúde, de planeamento, e que me parece que a Assembleia da República, neste sentido, e diria até mais, que não me parece haver discordância em nenhum partido, em nenhuma posição política dos partidos, quanto ao facto de haver um reconhecimento que é uma causa pública,
que é uma causa que estamos atrasados e que nos implica relativamente a um país que temos realmente que ter vergonha e uma noção de que estamos atrasados relativamente a esta questão da saúde oral. E, nesse sentido, eu julgo que a Assembleia da República e os seus deputados estariam em condições de criar uma comissão de trabalho para aquilo que eu propus à Sra. Ministra Marta Temido e que nunca arrancou, que era haver uma comissão de estratégia de planeamento para a saúde oral, porque não vai haver ciclos legislativos que compensem estes 40 anos de ausência de políticas para a saúde oral. Dizer também que esta dimensão do problema não tem somente a ver com a área da saúde, tem a ver, como já foi dito aqui, pela área da segurança social, e eu destaco que a pobreza, as desigualdades sociais estão inerentes e estão correlacionadas com a saúde oral, com a coesão territorial. Nós temos este rácio de um médico-dentista, por exemplo, nas áreas metropolitanas, de um médico-dentista que chega a ser um médico-dentista para 650 habitantes, mas há regiões do país em que não há um médico-dentista para mais de 2.000 habitantes. Isto significa que a coesão territorial e que se podem criar bolsas de fixação destes profissionais. E, por último, dar conta de que muitas coisas podem ser feitas nestes 3 setores: o setor público, com a integração dos médicos-dentistas numa carreira pública e nos acessos e nos cuidados de saúde primária, destacando que na Madeira foi possível criar em 2020 a carreira do médico-dentista, onde já há 11 médicos-dentistas devidamente integrados. Que eu saiba, apesar de ser uma região autónoma, pertence à nossa República Portuguesa. E nesse sentido diria que as boas ideias replicam-se e o governo português, ao nível do seu continente e na região dos Açores, poderia seguir este bom exemplo. Por último, dar conta que neste Orçamento de Estado fica aquém uma referência ao cheque dentista. Desde 2008 o cheque dentista não foi trabalhado, não foi reformulado. Após as lições da pandemia, após um envolvimento grande de 12 anos de cheque dentista, há aqui muitas fragilidades que devem ser trabalhadas e diria fazer uma revisão profunda sobre isto. Por último, dar conta que também naquilo que é um planeamento estratégico tem que envolver também o ensino, o Ministério do Ensino Superior e da Ciência e o Ministério do Planeamento, onde a Ordem dos Médicos-Dentistas tem apelado que existisse uma rúbrica específica no Orçamento de Estado para a saúde oral. Já aqui foi destacado pela Ordem dos Nutricionistas o imposto acrescentado das bebidas açucaradas e reivindicamos que 30% desse imposto, que é uma tributação que ronda os 80 milhões de euros por ano, 30% fosse alocado à saúde oral. Acho que é uma medida inovadora, fácil de concretizar e que poderia pôr e lançar novas propostas para aquilo que é a medicina dentária e os desafios para a saúde oral. Por último, apenas dizer que sabemos que há aqui muitos dossiês a serem trabalhados, nomeadamente a da lei da revisão das associações públicas profissionais. Eu acho que há aqui um aspecto muito importante, é que os médicos-dentistas e a Ordem dos Médicos-Dentistas têm uma palavra a dizer nas carreiras públicas, apesar de não as negociarem diretamente, têm que acompanhar na garantia da prestação da qualidade e da relação do médico-doente. Essa relação médico-doente que as carreiras permitem e facilitam, é fundamental que seja a Ordem dos Médicos-Dentistas também a acompanhar. E por último dizer que, nesse sentido, esta alteração das leis, das associações públicas profissionais poderá pôr em causa aquilo que é a representatividade dos nossos doentes e, nesse sentido, eu julgo que as ordens são uma garantia importante para a prestação de qualidade dos doentes. Por último, apenas dizer à Sra. Deputada do Partido Socialista que a Ordem dos Médicos-Dentistas tem colaborado com o Governo, nomeadamente com o Ministério da Saúde, na Lei da Proteção da Radiológica e dizer que estamos à espera de um desfecho para a revisão legislativa e que gostaria muito que a Assembleia da República questionasse o Ministério do Ambiente sobre esta resolução. Diria que estamos no final de cortar a fita para um desfecho de uma resolução, de uma lei mal construída e que injusta para todos os profissionais de saúde, onde os médicos-dentistas se destacam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passo agora a palavra à Ordem dos Enfermeiros. À Sra. Bastonária, enfermeira Ana Rita Pedroso Cavaco. Faz favor, Sra. Bastonária. Muito obrigada. Vou tentar responder às perguntas todas. Sra. Deputada Joana Lino, muito obrigada pelas suas palavras. Em relação à opinião sobre a proposta do Orçamento do Estado, já tinha aqui feito uma breve análise, mas efetivamente não é a melhor na medida em que eu represento os enfermeiros, falo por eles e, como disse,
Eles são apenas mencionados como meros dados estatísticos para se referirem ao número, ao acréscimo de enfermeiros que existiu inscritos na ordem de 2015 a 2021. E, como disse também, esse número é de 13 mil e poucos enfermeiros, mas no mesmo período emigraram mais de 15 mil, sendo que ainda há pouco não disse, nós temos neste momento mais de 20 mil enfermeiros imigrados no estrangeiro e isso é, de facto, uma preocupação. Disse também que havia este aumento de mais de 1.000 milhões, como havia o de 700 milhões relativamente ao orçamento anterior, mas que o problema também não é só esse, é a execução, porque se eu, a meio do ano, desses 700 milhões do anterior, só gastei 68,5, continuamos a ter um problema. E depois, a questão de nós termos mais dinheiro disponível, mas não fazermos as reformas necessárias. E esta resposta casa já aqui com a questão da senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, quando refere qual é a nossa opinião sobre o novo estatuto do SNS. Vamos lá ver. Portugal tem um sistema centrado nos hospitais e médico-cêntrico. E nós teimamos em não mudar este modelo assistencial e modelo de cuidados, em que todos os outros países já perceberam que temos que atuar na comunidade, que temos que ter um modelo de cuidados em casa, que temos que deixar de ter tanta gente institucionalizada, tanta gente dentro dos hospitais e cuidados de saúde primários a funcionar e serviços na comunidade de saúde a funcionar. E para isso nós temos que ter efetivamente mais enfermeiros, mais disponibilidade para ter aqueles serviços de visitação domiciliária e as ECCIs a funcionar 24 horas por dia, porque alguém que tenha um familiar em casa, que esteja dependente, onde vai depois das 5 da tarde ou depois das 8 da noite? Vai à porta que está aberta, que é a da urgência, por uma coisa muito simples, como sair uma sonda por onde a pessoa se alimenta. E, portanto, poderia ter uma resposta destas equipas que funcionava 24 horas por dia. E já agora vamos discutir que quando nós precisamos de estar no público, não estamos no privado, porque isso permite-nos ter blocos operatórios a funcionar todo o dia e não só de manhã, porque os enfermeiros estão lá. A maioria deles, infelizmente, só funciona de manhã. Pois permite-nos deixar de ter aquele amontoado que todos vocês conhecem de pessoas nas consultas externas. Só há consultas externas de manhã, pois é toda a gente marcada para a mesma hora. Porquê é que não temos também ao fim de semana? Porquê é que o SNS tem esta forma de organização? Porque está centrado numa classe profissional, não está centrado nas pessoas. E é isto que nós precisamos de fazer. E, efetivamente, o Orçamento de Estado, nestas questões, para nós não reflete estas questões, que são efetivamente importantes para as pessoas. Os profissionais de saúde são importantes, são, mas tem que haver aqui uma equidade. E os enfermeiros estão disponíveis para fazer essa mudança. Aliás, nós já dissemos várias vezes que estamos disponíveis para implementar projetos piloto nestas áreas. Os enfermeiros são os recordistas das horas extraordinárias, todos os relatórios dizem isso, e têm que as fazer porque senão os serviços fechavam. Há enfermeiros a fazer 70 horas por semana em vez de 35, umas vezes pagam, outras vezes não. Às vezes no fim do ano dá-se um milagre de Natal e desaparecem os bancos de horas, que já agora são ilegais, mas desaparecem, vá-se lá saber como, nós não conseguimos perceber. E na lei da saúde mental, como em todas as outras áreas, são insuficientes o número de enfermeiros especialistas, infelizmente. Quanto à degradação do SNS, eu levo o Sr. Deputado todos os dias, quando quiser, onde quiser, para vermos a degradação do SNS. O problema é que o SNS é a nossa maior conquista da democracia, mas dizermos que ele não está a degradar não nos vai ajudar, porque 40%, como bem disse, da despesa vai para os privados, porque as pessoas estão a ser empurradas para lá. E estão a ser empurradas para lá se nós não fizermos estas alterações que eu falei aqui agora. Não podemos é deixá-lo degradar. Agora, não podemos é dizer que, infelizmente, não existe a degradação dele, porque existe. E dizer-lhe que a carreira é um instrumento de desenvolvimento profissional. Tem questões sindicais e tem questões de regulação. Não tem só dinheiro, é também este instrumento de desenvolvimento profissional.
As carreiras das IPSS, Sra. Deputada Catarina Martins, não posso estar mais de acordo, porque eu disse aqui, penso que ainda não tinha ouvido, vamos para os 760 € de ordenado mínimo, os enfermeiros ganham um pouco mais de 800 € líquidos nestas IPSS, nos lares. É urgente a reformulação deste modelo, porque todos nós vamos para velhos. Eu não quero ser velha com este modelo de lar que nós temos em Portugal, porque as pessoas, de facto, não têm enfermeiros disponíveis para cuidar delas e precisamos de ter o tal modelo que eu falei dos cuidados na comunidade e dos cuidados em casa, porque não estamos a conseguir dar resposta. Todos veem televisão, todos veem as situações que aparecem nos lares e isto não é digno de um país que se diz desenvolvido a forma como tratamos os nossos idosos. E penso ter respondido a tudo, desculpem, que me excedi no tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Passo agora a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, doutora Alexandra Vento. Faz favor. Ora, muito obrigada. Vou tentar não me exceder tanto no tempo como me excedi na primeira parte, que percebi, acusei aqui a boca do colega bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, mas vou tentar não me exceder. Dizer, logo como declaração prévia, que de facto a saúde nutricional da população portuguesa não está acautelada. Eu acho que esta declaração inicial é importante. Ora, se estamos num momento em que os senhores deputados têm em mãos o Orçamento do Estado, eu acho que este Orçamento do Estado pode e deve ser melhorado. Eu tive a oportunidade de dizer na minha declaração inicial que nos parece a nós que é muito positivo termos mais dinheiro para a saúde e, porventura, até vamos ter mais dinheiro para a prevenção, porventura, já que se prevê que a verba da taxação das bebidas não açucaradas seja consignada à promoção da saúde, portanto, pode ser uma boa notícia, mas ainda assim é preciso, no nosso entender, que esteja devidamente explicitado no Orçamento de Estado onde é que este dinheiro vai ser gasto. Porque, de facto, a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros ainda há pouco dizia que o Orçamento de Estado poucas indicações tem no que diz respeito, por exemplo, a enfermeiros, no que diz respeito a nutricionistas zero, mas eu nem vou por aí, no que diz respeito a nutrição zero. Eu aí acho que é preocupante. Se nutrição zero no Orçamento de Estado quer dizer que, de facto, as questões da saúde nutricional poderão, porventura, não continuar a ser devidamente acauteladas. Nós bem sabemos que a questão da saúde e a questão da nutrição não estão só na saúde. O que é que eu quero dizer com isto? Advogamos claramente a saúde em todas as políticas e claramente a nutrição em todas as políticas, porque se houver políticas de promoção de uma alimentação saudável que possam vir por um outro Ministério que não o Ministério da Saúde, com certeza que elas também são bem-vindas. Políticas que tenham a ver com a disponibilização de alimentos saudáveis e seguros à população com redução de preço, claramente são políticas que vão melhorar os hábitos alimentares da população. Mas focando-nos aqui no Serviço Nacional de Saúde e para responder a um conjunto de questões que foram colocadas em relação aos recursos humanos, há que dizer que os números falam por si. Dizer que no Serviço Nacional de Saúde, e claramente para nós, também dizê-lo de uma forma muito clara, claramente para nós, o Serviço Nacional de Saúde é de uma importância extrema e a saúde à população deve ser tratada em várias esferas, mas claramente no Serviço Nacional de Saúde, mas no caso da nutrição os números falam por si. Pouco mais de 100 nutricionistas nos cuidados de saúde primários, pouco mais de 200 nutricionistas nos cuidados hospitalares, eu acho que não vale a pena dizer mais nesse sentido. E, portanto, recursos humanos na nossa área também é necessário serem pensados no Serviço Nacional de Saúde. Claro está que a nossa preocupação vai para além do Serviço Nacional de Saúde, porque se nós não tivermos nutricionistas nos lares, pois nós não estamos a acautelar os idosos. Se nós não tivermos nutricionistas nas escolas, que não os temos, e aqui respondo à Sra. Deputada Joana Cordeira da Iniciativa Liberal, bem sabe, Sra. Deputada, que não há nutricionistas nas escolas e está neste momento em curso um concurso para que possamos ter pouco mais de que meia dúzia, não chega a uma dúzia de nutricionistas para as escolas todas de Portugal. É um início,
salutar, importante, mas de facto claramente insuficiente. E, portanto, dizer que entendemos que as medidas no que dizem respeito à nutrição estão claramente insuficientes e contamos, volto a reforçar, contamos claramente com os senhores deputados para fazerem a diferença neste momento que é o Orçamento de Estado que temos em discussão. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Uso agora da palavra, pela Ordem dos Médicos Veterinários, o seu bastonário, o Dr. Jorge Cid. Faz favor. Muito obrigado. Respondendo aqui à Sra. Deputada Catarina Martins, realmente o reconhecimento da necessidade de adotar medidas de maior colaboração entre a medicina humana e a medicina veterinária é incontornável. Neste contexto, a integração de médicos veterinários na saúde, na área da saúde, é essencial para a implementação de todas estas medidas, senão, enfim, todos estes propósitos ficam condicionados. É evidente, nós temos, enfim, Portugal começa já a chamar os médicos veterinários nestas reuniões da saúde. Nós pertencemos ao Conselho Consultivo do Infarmed. Durante o Covid tivemos sempre nas reuniões com a Sra. Ex-Ministra da Saúde e o Sr. Ex-Secretário da Saúde e a Sra. Diretora-Geral da Saúde, em que nos foi solicitado também ajuda e todos nós ajudámos, a classe médico-veterinária em si também ajudou em tudo aquilo que foi solicitado. Enfim, temos que destacar aqui uma realidade extremamente importante, que é a resistência aos antimicrobianos, em que o papel do médico veterinário é um papel fundamental, é uma grande ameaça global à saúde pública. E todos nós sabemos que estas resistências propagam-se através de humanos, de animais, de plantas, de ambiente, e, portanto, daí nós já estamos a fazer um grande esforço na redução do uso e o uso mais criterioso dos antimicrobianos na parte animal, quer animais de companhia, quer na parte dos animais de produção, que depois vão ser alvo do consumo humano, público. Portanto, é extremamente importante e estamos, enfim, a tomar várias medidas para a redução deste uso dos microbianos. É evidente que, como eu disse há bocado, devia-se apostar com mais profissionais na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para realmente poderem, que eles sei que lutam com essas grandes dificuldades, nomeadamente na parte toda de inspeção sanitária, alimentar. Portanto, é extremamente importante haver mais recursos humanos nesta área, que estão cada vez a ser mais degradados. Nós também, se me permitem, gostaria também de ver o Governo um bocadinho mais empenhado numa medida que nós lançámos há muito tempo, que é o chamado cheque veterinário, que é uma ajuda que os médicos veterinários todos, pro bono, a nível nacional, estão a dar às famílias, no tratamento de animais, das famílias comprovadamente carenciadas. Este trabalho é pro bono, a nível nacional, e muitas vezes, enfim, não há as verbas necessárias. Isto é mais a nível também autárquico, mas também a nível geral. Há poucas verbas para este programa. Como digo, é um programa que os veterinários fazem pro bono. Queria só, para terminar, fazer aqui também uma referência, como o meu colega bastonário da Ordem dos Dentistas já falou, à Sra. Deputada Joana Lima, que nós também temos esse mesmo problema da radiologia e que também penso que está em vias de resolução, e eu pedia também uma melhor atenção para este problema, que também tem afetado muito a classe médico-veterinária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passo agora a palavra à Ordem dos Farmacêuticos, ao Sr. Bastonário, o Dr. Hélder Mota Filipe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser rápido, prometo o mesmo que prometer aos meus colegas, espero cumprir também o tempo, mas começando primeiro que tudo, uma afirmação prévia. Nós somos a Ordem dos Farmacêuticos, não somos o Sindicato dos Farmacêuticos, eu tenho isso bem presente. Mas, como dizia a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, as carreiras são um processo fundamental de desenvolvimento profissional, e isto é
um problema e uma responsabilidade da Ordem dos Farmacêuticos também. Portanto, as carreiras a funcionarem adequadamente e preenchidas com os recursos humanos adequados são fundamentais para o desenvolvimento e para a boa prestação de serviços dos profissionais. E é nessa perspectiva que a Ordem dos Farmacêuticos se preocupa com o bom funcionamento das carreiras profissionais. Uma situação que me preocupa é mesmo o acréscimo da despesa em 2,9%, tendo em conta a situação dos farmacêuticos no SNS. E 2,9%, tendo em conta que faltam quase um terço do total dos farmacêuticos no SNS e que nós temos diretores de serviço, e mais uma vez parece sindical, mas não é, que estão na base da carreira. Este é um problema. Nós temos pessoas com 20 anos de exercício e pessoas com 2 anos de exercício a trabalhar lado a lado, com conhecimento diferente, responsabilidades diferentes, mas a ganhar o mesmo. Isto não é saudável e, portanto, não é com estes 2,9% de acréscimo que se dá um sinal que estas coisas se vão resolver. Relativamente à nova equipa, e gostava muito de responder à senhora deputada da Iniciativa Liberal, eu já disse publicamente, eu acho que dificilmente nós conseguiríamos ter uma equipa de tanta qualidade na saúde. Eu conheço, felizmente, todos os intervenientes, incluindo o diretor executivo ao futuro diretor executivo do SNS, e sublinho aquilo que já disse. Agora, as expectativas são muito altas e as equipas só são boas se tiverem condições para demonstrarem o quão boas que são. E aí é que eu já não tenho tanta certeza e, portanto, é fundamental que se criem condições e vontade política para que esta equipa possa desempenhar ou pôr em prática todo o potencial que me parece que tem. Relativamente às críticas relativas à degradação do SNS, eu sou um defensor acérrimo do SNS e, enquanto for bastonário, não me ouvirão dizer outra coisa. Não acho que o SNS seja um dogma e que nós não possamos criticá-lo e analisá-lo e acho que é nosso dever, como defensores do SNS, identificar o que está mal no sentido de tentar resolver os problemas e melhor servir a população. E, portanto, aquilo que a Ordem dos Farmacêuticos faz quando faz críticas ao SNS é no sentido de identificar os problemas e tentar resolvê-los sempre com foco na missão, ou seja, nos resultados mais do que no processo. Nós devemos é garantir o acesso universal e tendencialmente gratuito, como diz a Constituição, e não manter os processos, mesmo que não consigamos garantir o resultado. Esse é que é um problema que muitas vezes nós temos. Para finalizar, gostava de sublinhar mais uma vez o problema dos recursos humanos no SNS. Nós temos, os farmacêuticos do SNS estão neste momento numa situação muito complicada, de grande desânimo e até revolta, e portanto é fundamental que nós consigamos criar condições para que os serviços farmacêuticos hospitalares e também nos serviços de patologia clínica os farmacêuticos possam desempenhar adequadamente a sua função. E gostava de lembrar que do orçamento do SNS, 25% é medicamento e que esta tendência a tendência é aumentar. Nós crescemos a despesa de há 2 anos para o ano passado 11%, neste momento a tendência continua, estamos nos 12% este ano. E, portanto, este aumento, nomeadamente da despesa nos medicamentos hospitalares, tem que ser acompanhada, tem que ser bem gerida e esse é o papel dos farmacêuticos hospitalares. Finalmente, apenas, gostava só de demonstrar toda a disponibilidade da Ordem dos Farmacêuticos para sempre que os grupos parlamentares, cada um deles, ou as diferentes comissões, sintam que a Ordem pode trazer valor acrescentado, estaremos sempre de porta aberta e disponíveis para participar com esta Assembleia da República e com os senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário, agradeço. Vamos agora à segunda e última ronda, que cada grupo parlamentar tem 1 minuto para colocar as questões que entenda e as entidades terão igual tempo
para poder dar resposta às questões. Usa da palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Joana Lima. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, obrigada pelos vossos contributos e dizer-vos que, de uma forma geral, o sentimento é muito positivo, embora as expectativas sejam muito altas, como disse ainda agora o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, relativamente quer à equipa ministerial, quer também ao próprio Orçamento de Estado e até às possíveis alterações que possam ser feitas também, como já aí foi referido, em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2023. Também gostaria de realçar aqui, de uma forma geral também, as vossas intervenções, é o diálogo e a cooperação e o envolvimento por parte da equipa ministerial, na liderança do Sr. Ministro Dr. Manuel Pizarro, com todas as ordens e penso que muitas das que estão aqui já reuniram e já podem afirmar que há uma forma de estar diferente, uma personalidade diferente à frente do Ministério da Saúde e isso também é bom para o desenvolvimento do SNS no seu todo. Dizer-vos também que, relativamente ao relatório do Orçamento de Estado para 2023, e um minuto já passou, e o Sr. Presidente é mais condescendente com os senhores convidados do que com os senhores deputados, e eu vou rapidamente dizer-vos que existe reforço nas medidas e reforço na implementação das medidas, quer as que existiam, e portanto não vou elencá-las, quer nas que existiam, quer as novas que vão ser implementadas, e portanto vamos todos trabalhar no sentido de melhorar o Orçamento de Estado, implementar todo o orçamento, a taxa de execução, como disse a Sra. Bastonária das Ordens de Enfermeiros, sem dúvida que é muito importante, mas temos esperança com o nosso trabalho, com o vosso, que o SNS vai ser melhor. Muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos contributos, depois falarei, dando o meu contacto para agilizarmos ainda melhor umas propostas mais específicas para o futuro. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista afirmou que o SNS está bem e que se recomenda, mas ouvimos aqui hoje, em relatos, que isso não é verdade. E ainda ontem ouvimos também aqui os sindicatos dos médicos e enfermeiros, onde nos escreveram o quadro lastimoso em que se encontra o nosso SNS. Foi traçado um quadro realista do SNS, onde tem havido um desinvestimento na saúde pública, onde tem havido um desinvestimento nos cuidados primários, onde há falta de médicos de família, onde há urgências assoberbadas de utentes e outras até estão fechadas. Tem havido um abandono do SNS por parte dos profissionais de saúde devido ao adiado progresso nas carreiras, salários bases desatualizados, equipamentos precários, más condições de trabalho e um aumento brutal de investimento na contratação de prestação de serviços externos. Aqui a Sra. Bastonária Ana Rita Cavaco realçou e bem que nos últimos anos o Governo tem vindo a anunciar mais milhões para o Orçamento de Estado, mas depois não é executado, ou seja, mais milhões para servir de soundbite e de propaganda política. E a Sra. Bastonária Ana Rita Cavaco afirmou também que há aqui 80 mil enfermeiros na Ordem, onde emigraram 15 mil desde 2015, os mais qualificados estão a sair do país. Pergunto à Sra. Bastonária se tem alguma proposta para evitar o êxodo destes profissionais de saúde e também estendo esta pergunta ao bastonário dos médicos dentistas. Relativamente aos medicamentos genéricos e biosimilares, em 2011 a cota de mercado era de 31%, atualmente é de cerca de 49%, face a 47% em 2015, ou seja, pouco mais de 2% do que 2015. Muito obrigado, Sr. Tem havido, deixe-me só terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, tem havido aqui reiteradas promessas do Governo para o aumento destas cotas e nestes últimos 7 anos a cota apenas subiu 2%. Por isso questiono o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos se tem alguma proposta concreta para o aumento destas cotas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora da palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as vossas respostas na primeira ronda e nesta segunda ronda gostava de vos perguntar sobre várias medidas concretas do Orçamento de Estado, mas como não tenho tempo disponível, vou focar apenas a opção pela internalização da prestação de cuidados de saúde no SNS. E no que diz respeito aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, se consideram que o SNS tem capacidade para a sua internalização, assegurando o acesso à
realização dos exames dentro dos tempos máximos de resposta garantidos. E esta questão é válida também, por exemplo, para o alargamento das respostas de saúde oral, uma vez que se prevê que sejam instalados gabinetes de saúde oral nos centros de saúde e a integração dos vários profissionais. É que, como todos sabemos, mesmo que existisse capacidade financeira para este tipo de medidas, não basta dotar as unidades de saúde dos equipamentos necessários, são precisas pessoas, são precisos profissionais capacitados em número suficiente para que estes equipamentos possam funcionar corretamente e, obviamente, serem eficientes. Por isso, com sentido de responsabilidade, gostava de vos perguntar se o SNS tem ou pode vir a ter, no curto prazo, capacidade de resposta nesta matéria. E para terminar, ainda neste âmbito, e mais uma vez tendo em consideração a manifesta falta de profissionais do SNS, de que forma vêem, em particular, a Ordem dos Médicos Dentistas e a Ordem dos Nutricionistas, uma política de contratualização do Estado com profissionais liberais para a prestação de cuidados de saúde oral e de nutrição à população em geral? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora novamente a ouvir os nossos convidados, as ordens. Queria só partilhar com todos que os grupos parlamentares do Chega, do PCP e do Bloco de Esquerda deram informação e justificação que não poderiam estar nesta parte final do debate, precisamente porque à mesma hora têm outras audições regimentais e uma audiência com o Sr. Presidente da República, cada um com situações diferentes, mas queria partilhar e dar esta justificação a todos na nossa comissão. Dava agora a palavra para podermos responder, dava um minuto indicativo a cada uma das ordens, pedia à Ordem dos Médicos Dentistas, ao Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão. Faz favor, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dando resposta à Sra. Deputada do Partido Socialista, que realmente damos conhecimento e corroboramos que estamos a assistir a uma forma de Estado diferente, que enaltecemos, mas que nos cria aqui uma expectativa elevada. Contudo, convém dizer que quem assume cargos públicos não só deve dar resposta a soluções imediatas aos problemas do dia-a-dia, mas deve sempre acautelar políticas prospectivas e de reformas que previnam o agravamento desses mesmos problemas. E, nesse sentido, eu diria que qualquer pessoa, qualquer personalidade que assuma esta pasta tem que, acima de tudo, mais do que colmatar problemas do dia-a-dia, ajudar a desenhar reformas, e na saúde oral eu diria que elas estão por desenhar. Por isso, este é o nosso grande desafio à data de hoje, é termos a possibilidade de, em conjunto com a Ordem e com o Governo, nos sentarmos à mesa, termos grupos de trabalho definidos e que não estão definidos. E a proposta que tinha deixado à Sra. Ministra Marta Temido era criar uma comissão estratégica de planeamento para a saúde oral. E, nesse sentido, dizer que ao Sr. Deputado do PS, quando me faz a pergunta sobre o orçamento do PSD, peço desculpa, quando faz a pergunta sobre o orçamento de Estado, diria que nas minhas funções enquanto bastonário questionei várias vezes o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, qual era o valor estimado nos diferentes orçamentos de Estado, e agora podemos fazer essa mesma pergunta, previsto e respectivo ao investimento, mais do que gasto, ao investimento na saúde oral, e a resposta nunca foi conclusiva. Nunca me foram capazes de dizer qual era o valor atribuído à saúde oral ou às políticas de saúde oral. E, nesse sentido, eu desafiava os seus deputados, até porque têm canais privilegiados e com outro tipo de responsabilidade hierárquica, de perguntar exatamente ao Governo qual é o valor que está previsto no Orçamento de Estado para a saúde oral. E já aqui foi falado sobre a devida integração dos médicos dentistas no SNS, ela não está feita, por isso eu diria que reportar alguma crítica ao SNS, eu diria que a nossa crítica quase é inexistente, porque os médicos dentistas não estão devidamente integrados no SNS, estão a ser contratados, na sua grande maioria, por empresas prestadoras de serviço, o que leva a grandes fragilidades de todo este processo. E diria que 98% dos médicos dentistas, 98,5% dos médicos dentistas trabalham exclusivamente no privado, como uma profissão liberal, e que diria que são o garante da população portuguesa ter este acesso e ter esta resposta na dimensão social e da saúde oral. E diria que o setor público ou do SNS, da integração dos médicos dentistas do SNS, vai sempre complementar as respostas já existentes. E parece-me que eles não se opõem a estas duas dimensões, bem pelo contrário, elas complementam-se.
Por isso, focando nos 30% da população portuguesa que ainda não tem acesso aos cuidados de saúde oral, eu diria que é importante trabalhar e valorizar e fazer mais investimento em políticas para o SNS e para a dimensão da saúde oral no SNS, mas simultaneamente trabalhar a componente privada com uma rede alargada, dispersa, bem equipada de iniciativa privada dos médicos dentistas e que projetos ainda muito incipientes e que poderiam estar já noutra dimensão se tivessem sido trabalhados ao longo destes 12 anos, como é o caso do cheque dentista, certamente os portugueses estariam melhor servidos em termos das suas respostas de saúde oral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passo agora a palavra à Ordem dos Enfermeiros, à Sra. Bastonária e à enfermeira Ana Rita Cavaco. Faz favor, Sra. Bastonária. Muito obrigada. Senhora Deputada Joana Lino, muito obrigada pelas suas palavras. Senhor Deputado Rui Cristina, muito rapidamente, nós temos um problema grave de contratação de enfermeiros em Portugal, não um problema de formação. Nós formamos aqueles que realmente Portugal precisa, gastamos o dinheiro dos contribuintes a formá-los e estamos a formá-los para o estrangeiro. Dou a título de exemplo porque nós trabalhamos com os outros reguladores mundiais. Inglaterra reduziu a sua formação porque sabe perfeitamente que pode vir buscar enfermeiros a Portugal e a outros países do mundo. E, portanto, isto para nós é muito claro, é contratar, porque eu também disse na minha primeira intervenção que visitamos os serviços todos do país e não têm o número mínimo de enfermeiros e se tivéssemos que o cumprir, teriam que fechar metade dos serviços de saúde, neste caso leia-se camas, e naqueles que são cuidados de saúde primários também, sendo que alguns têm e outros não, porque as SCIs também têm treinamento. Portanto, temos uma carreira que para um enfermeiro chegar ao topo demora 100 anos e, portanto, nenhum vai lá chegar. E temos a situação de um enfermeiro especialista com mais de 20 anos de profissão ganha aquilo que ganha um enfermeiro recém-licenciado porque não houve o descongelamento e já aqui falámos disso e, portanto, essa é outra das medidas. Depois toda a gente compreende porque a enfermagem tem que ser uma profissão de risco e penosidade. Eu acho que isso é óbvio para todos. E não somos, e portanto urge resolver esta questão a par da idade da reforma, porque aos 66 anos eu vou pedir ao doente para se chegar para lá, porque eu vou-me deitar ao pé dele, porque não vou estar em condições de o posicionar com essa idade, porque são os enfermeiros que fazem isso 24 horas por dia e outras coisas. E portanto nós precisamos efetivamente que estas questões, que são medidas de fixação, possam ser resolvidas para que nós tenhamos um número de enfermeiros que nos permita garantir a segurança das pessoas, porque eu já aqui falei também da questão do aumento de taxa de mortalidade quando há um doente a mais a cargo de um enfermeiro. E isto são estudos internacionais, alguns incluem Portugal, outros não, mas como é evidente, a evidência científica não se produz só aqui e, portanto, aplica-se depois ao resto do mundo e nós precisamos efetivamente destas medidas rapidamente, porque, como disse, os senhores vão ter no final do ano uma grande surpresa com os dados da imigração, porque nós estamos a ver o pedido de documentação a chegar e vão ter outra quando divulgarmos o estudo do abandono da profissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Passo agora a palavra à Ordem dos Nutricionistas. Sra. Bastonária, Dra. Alexandra Bento, faz favor. Ora, para a intervenção final, eu diria aos senhores deputados que nós em Portugal necessitamos verdadeiramente ter uma estratégia que seja integrada para promover a alimentação saudável, de facto, porque no papel nós temos-la desde 2017 e tal exige um conjunto de medidas, mas exige claramente recursos humanos. E estes recursos humanos é um conjunto de profissionais, nomeadamente profissionais de saúde, mas claramente também nutricionistas, que têm que estar nos sítios certos, desde logo no Serviço Nacional de Saúde. E não é por falta de nutricionistas em Portugal, porque alguns deles até vão para fora, porque não encontram aqui o aconchego para exercer a sua prática profissional, será claramente por uma falta de aposta dos diversos serviços para que eles estejam nos lugares certos. E os lugares certos nós podemos dizer que são centros de saúde, que são hospitais, que são os lares onde estão os nossos idosos, que são as escolas, mas também podemos dizer que são um conjunto de outros locais, nomeadamente as empresas que também têm um papel importante para promover a saúde dos seus funcionários. Portanto, isto implica que nós tenhamos que ter uma nova visão sobre
sobre a saúde no nosso país, uma visão que é suportada num conjunto de documentos estratégicos, como nós sabemos. Portanto, uma visão de intersectorialidade e uma visão de transgovernamentalidade, para conseguirmos, de facto, cumprir um desidrato que nos compete a todos nós, que é assegurar o direito a que todo e qualquer cidadão nacional possa ter uma alimentação que seja adequada, recorrendo-se dos profissionais de saúde para os auxiliarem nesse sentido, como é o caso dos nutricionistas. Para terminar, eu gostava de dizer aos senhores deputados, como é costume, a Ordem dos Nutricionistas vai enviar as suas propostas para aquilo que é a nossa visão sobre o que está no Orçamento de Estado. E, portanto, ainda esta semana, provavelmente até ao final da semana, nós enviaremos a nossa proposta muito compreensiva, portanto não vamos mandar um rosário de medidas e de propostas, uma proposta muito compreensiva para que possa auxiliar os senhores deputados na melhoria daquilo que está explanado no Orçamento de Estado, no que diz respeito, obviamente, à saúde nutricional da população portuguesa. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Temos agora da palavra a Ordem dos Médicos Veterinários, Sr. Bastonário, Dr. Jorge Cid. Faz favor. Vou ser muito rápido, dado que também não me foi dirigida qualquer pergunta. Venho só reforçar aqui portanto, o conceito que devia de inclusão de mais médicos veterinários e sempre de médicos veterinários em todas as áreas da saúde, e que a classe médico-veterinária portuguesa e a Ordem tem sempre disponibilidade para dar resposta a qualquer desafio que seja, enfim, solicitado, quer pelos seus deputados, quer pelo Governo em geral. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Bastonário. Uso agora da palavra a Ordem dos Farmacêuticos, Sr. Bastonário, Dr. Helder Mota Filipe. Muito obrigado. Eu vou responder a duas perguntas concretas. A primeira da Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, e que tem a ver com a internalização dos meios complementares de diagnóstico. E aqui eu vou falar especialmente das análises clínicas, porque é a área de intervenção do farmacêutico. Esta área evoluiu imenso. E se me pergunta se neste momento o SNS tem capacidade de internalizar e manter a resposta que nós temos neste momento relativamente às análises clínicas, eu digo que tenho grandes dúvidas que na maioria dos hospitais haja quer recursos humanos, quer a tecnologia que evoluiu muito, com capacidade de dar a resposta adequada relativamente às análises clínicas. E os recursos humanos, mais uma vez, me preocupam os recursos humanos no SNS. Para as especialidades de análises clínicas e para as especialidades de genética humana, a residência, portanto o internato, abriu 43 vagas em todos os hospitais do SNS, 43 vagas para as análises clínicas e 8 para a genética humana. O que quer dizer que só daqui a 4 anos é que vamos ter 23 especialistas em análises clínicas e 8 em genética humana e, portanto, que não são suficientes, mais uma vez, para compensar as necessidades, e diria que a especialidade de análises clínicas é a mais envelhecida de todas as especialidades da Ordem dos Farmacêuticos e, portanto, com muita gente à beira da reforma, torna complicado responder adequadamente àquilo que os utentes estão habituados neste momento à resposta relativamente às análises clínicas, se houvesse uma decisão, digamos, radical de internalizar todo este processo. Relativamente à questão do PSD, relativamente à cota de medicamentos genéricos e de biosimilares, é verdade que nós estamos com a cota estagnada, basicamente. Há alguns anos que a cota está estagnada no que respeita aos medicamentos genéricos, e é verdade também que provavelmente podíamos fazer mais relativamente à penetração de biosimilares nos hospitais. Isto porquê? Porque se trata os doentes de igual maneira a um preço mais baixo. E, portanto, e nos países desenvolvidos, que são aqueles que teoricamente precisam menos precisariam menos ter estas medidas, a cota de genéricos continua muito superior à cota de genéricos que foi atingida em Portugal e que se mantém estável. O que é importante aqui? Mais uma vez, é um trabalho, uma vontade política assumida. É preciso
ter os profissionais, nomeadamente os farmacêuticos, mas não só, todos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que cuidam de doentes e que utilizam os medicamentos, bem informados sobre o que são e o que não são os genéricos, o que são e o que não são os biosimilares, porque essa é uma das barreiras, continua, parece impossível depois destes anos todos, mas continua a ser uma das barreiras à adoção destes medicamentos. Portanto, há um trabalho que tem que ser continuado e há um outro aspecto aqui que é importante, que é as regras do preço. Têm que ser revisitadas e convidava os senhores deputados a revisitar estas regras, porque aquilo que fez há uns anos fazia sentido, que era achatar o preço dos genéricos. Hoje estamos num outro patamar em que achatar demais faz com que as companhias de genéricos desistam do mercado português e que passemos a não ter novamente genéricos para poder competir com os originadores. E, portanto, é preciso ter cuidado, que às vezes, e agora é bastante farmacêutico, mas exagerar na dose pode ser contraproducente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Queria, em nome da Comissão de Saúde, agradecer a todos a presença e a partilha de informação, as respostas às questões. É um gosto ouvi-los e seguramente teremos durante os próximos 4 anos da legislatura oportunidade para trabalharmos e para, dessa forma, a Comissão de Saúde poder cumprir melhor também as suas missões e obrigações. Portanto, e suspendia agora os trabalhos para nos podermos despedir e agradecer pessoalmente a vossa presença e o vosso trabalho. Muito obrigado.